Glória a Deus. Nós ansiamos pela chegada desse lugar, né? Amém? Nossa lição de número 5, que traz como título o Lamento de Jó. Vamos ler todos juntos aqui, uma só voz, vamos lá, 1, 2, 3. O Lamento de Jó. É a lição que nós estaremos estudando hoje, né? Lição de número 5, o tema do nosso trimestre, como nós temos falado, a fragilidade humana e a soberana divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos já estudando o 4º trimestre, né, do ano de 2020. O nosso texto áureo, vamos ler todos juntos aqui? Vamos colocar de pé? Em uma só voz, vamos lá? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3, 24. A nossa verdade prática diz, vamos todos juntos, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aleluias, glória a Deus. A nossa verdade, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jó capítulo 3, versículo 1 ao 26. É uma leitura bastante extensa. Aí nós vamos todos juntos em uma só voz, vamos ler aqui no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habite sobre ele nuvens, negros vapores do dia e espante. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre os números dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoa aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre? Em saindo do ventre não expirei? Por que receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim? Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Porque eu temia, me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vamos ler todos juntos aqui os versículos 20, 25 e 26? Vamos lá? Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aleluias, glória a Deus. Presbítero João, vamos fazer a oração? Sim, meu Pai. Senhor Jesus, queremos te louvar, ó Deus. Oh Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos diante da Tua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, meu Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você tinha pulado a leitura. Você pulou essa parte inteira e pulou para o 25. Do 19 ao 24? Uhum. Perdão, irmãos. Porque a leitura foi muito extensa, né? Então nem percebi que tinha pulado. Deve ter clicado 2 vezes. Mas, então, hoje nós estaremos falando sobre o lamento de
Jó. O lamento de Jó. Antes nós estávamos no início, já adentrando a nossa lição, né? Ou seja, adentrando a nossa lição, quando nós falamos na semana passada, hoje também nós vamos fazer da mesma forma, né? Eu queria que os irmãos definissem para mim a palavra lamento. O que os irmãos entendem sobre lamento? Vamos fazer uma definição aqui? Vamos lá, todos juntos? Vamos participando aqui? Lamento, fala para mim, presbítero Vandeci, o que o irmão entende como lamento? Por que isso? Porque nós precisamos entender, nós estamos na escola, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Então, o que nós precisamos entender aqui é a diferença entre lamento, ou seja, lamentar, e murmurar. Há uma grande diferença entre lamentar e murmurar. Então, o que nós podemos distinguir como lamento? O que os irmãos entendem como lamento? Um questionamento? Um questionamento, né? Poderia ser um questionamento, né? Também um questionamento nós temos como lamento. O que mais? A expressão de um sofrimento, né? A expressão de um sofrimento, o expressar de uma dor. A expressão do sofrimento, né? A expressão de dor, né? Ou seja, aqui é de forma redundante, né? Tanto a dor como o sofrimento. O que mais? A tristeza, né? A tristeza. Presbítero João, fala para nós aí, João. Expressão de perca. Uma expressão de perca, né? Perca. O que mais? Vamos falando aí. Irmã Andréia, fala para nós aí. Ação de lamentar, né? Ou seja, uma ação de lamentar, de expressar atos, né? Prantos, queixa, angústia, né? Tudo isso está relacionado à palavra lamento. Essa palavra no grego é nefel, né? Então tudo isso está relacionado à palavra lamento, né? Angústia, aquela dor que a gente sente no peito, aquela opressão, né? Isso é o lamento. Por que, irmãos, que eu faço questão de nós começarmos a nossa aula de hoje já definindo essa palavra? Porque há uma diferença muito grande entre lamentar e murmurar. Por mais, irmã Herminda, por mais por mais espiritual que nós sejamos, nós devemos entender que todo crente ele tem o direito de lamentar. Nós não temos o direito de murmurar, mas nós podemos lamentar. Ou seja, lamentar é colocar para fora, é esvaziar o porão da nossa alma com aquele sentimento de dor que nós estamos sentindo. O que nós vamos entender aqui na lição, e isso é muito enfático, nós entendemos que Jó, em nenhum momento, Jó quis morrer. Em nenhum momento Jó quis tirar a sua vida. O que Jó queria era fazer cessar a dor. Então perceba que na lição passada nós falamos sobre o quê? Quem lembra da lição passada? O drama de Jó, né? Então, perceba que na lição nós falamos sobre o drama de Jó. O drama fala daquilo que Jó viveu. Quando nós falamos, irmã Gessiane, sobre o drama de alguém, estamos falando sobre aquilo que a pessoa viveu. Agora, o lamento é a expressão daquilo que foi vivido. Está entendendo, sim ou não? Então, o lamento, ou seja, é a reação daquilo que nós vivemos. Então, Jó, nós falamos na semana passada sobre o drama de Jó, né? Falando sobre o drama, sobre o momento que ele estava vivendo, sobre tudo aquilo que ele estava passando. E na lição de hoje nós falaremos sobre o lamento, a reação de Jó quanto àquela situação. Os irmãos vão perceber, eu não sei se os irmãos têm lido o livro de Jó, como nós pedimos, né, no início desse trimestre. Então os irmãos vão perceber que do primeiro capítulo até o capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos estudando aqui, os irmãos vão perceber que Jó, nesse momento, é o exato momento onde Jó estava calado e ele passa a argumentar. Ele sai do estágio de silêncio para agora falar. Então ele começa a lamentar sobre a situação que ele estava vivendo. E o primeiro lamento dele, nós vamos falar aqui sobre 3 lamentos de Jó. E é interessante que Jó, quando ele começa o seu lamento, irmão Vandeci,
presbítero Odeci, quando ele dá início ao seu lamento, perceba que ele começa falando sobre o seu sofrimento. Sobre o seu sofrimento. E aí ele fala, por que eu nasci? Aí ele dá início ao seu lamento com 3 perguntas. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? E por que eu ainda estou vivendo? Ou seja, por que eu ainda vivo? Né? Então, é o que nós estaremos estudando. O nosso textuário diz assim, ó, no capítulo 3, ele diz assim, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Aqui é uma expressão, ou seja, uma lamentação de Jó, referente àquilo que ele estava vivendo. A situação que estava ocorrendo. Antes mesmo do apetite, eu até coloquei aqui, eu até postei no nosso grupo, que esse pessoal, eles apresentam uma situação que destruía qualquer apetite que Jó pudesse ter. Antes do pão, antes mesmo do alimento, antes dele trazer para dentro de si o sustento, né, do seu corpo, ele diz assim, antes do meu pão vem o meu suspiro. É o lamento. E os gemidos, a dor que Jó estava sofrendo, né? E os seus gemidos, ou seja, eles derramam como água. É como uma enxurrada de água. Era muita dor o sofrimento de Jó nesse tempo, né? Então, o que nós tiramos de aproveitamento aqui para a nossa vida cotidiana? É que todo cristão ele está sujeito a passar por situações, por dores, né? por angústias. E não é, e de certa forma, cientificamente comprovado, né? Nós temos por obrigação, para nós não ficarmos nutrindo isso tudo dentro de nós e guardando dentro de nós, que isso se torne algo ainda muito pior, nós precisamos jogar isso para fora. Nós precisamos falar. É necessário que você procure alguém que consiga te entender, alguém que possa te escutar. Eu não sei se aqui alguns irmãos já passou por terapeuta, por psicólogo. Você chega diante de um psicólogo e ele não fala nada, ele só te escuta. Né? É por isso que muitas pessoas gastam fortunas e mais fortunas com psicólogo, porque ele quer alguém para poder escutar. E um profissional nessa área, ele já é treinado para poder te ouvir e para depois te dar alguns pontos onde você consegue falar muito mais ainda. E é isso que toda pessoa que está passando por uma situação, por um sofrimento, por uma angústia, como é o caso de Jó, precisa de alguém que possa escutar o que ele precisa falar. Então veja que a verdade prática nos diz assim que o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia. Todos nós estamos sujeitos a essa situação de uma extrema angústia, né? E essa angústia aqui é o que antecipa uma depressão profunda. Uma alma angustiada, uma pessoa angustiada é o que antecipa uma depressão. Então é necessário que se coloque para fora, né, tudo aquilo que está sentindo, tudo aquilo que está passando. Então perceba que o sofrimento pode nos levar a uma situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança em... Vocês estão comigo aí, irmãos? Não podemos perder a esperança no agir de Deus. Ou seja, não podemos perder a esperança em Deus. A nossa esperança tem que estar fundamentada em Deus. Eu até anotei aqui na lição, nós vamos estar falando com mais ênfase nos pontos a seguir, que é muito interessante isso, que muitas das vezes não, eu posso classificar que todos os nossos sofrimentos são permissão de Deus para nos levar a uma situação, ou seja, a um estágio maior de nossas vidas. Por quê? O que nós precisamos encarar o nosso sofrimento como um meio de nós amadurecermos. Nós não podemos sair do sofrimento da mesma forma que nós entramos, irmão Vitor. Não podemos sair de nenhum sofrimento da mesma forma que nós entramos. O sofrimento, ele tem por objetivo nos fazer crescer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém? Então, todo sofrimento, ele tem por objetivo nos fazer crescer. Sair desse estágio e passar por um estágio ainda maior. Porque passando para esse estágio maior, Deus está nos capacitando para algo ainda maior, principalmente dentro da sua obra. Principalmente para poder fazer a sua obra. Né? É necessário que nós tenhamos conhecimento. E outra coisa que é muito importante nós entendermos, e nós tiramos isso dentro dessa lição de Jó, é que o sofrimento ele nos leva a conhecer mais de Deus. A dependência nossa, quando nós falamos que não devemos perder a esperança no agir de Deus, nós passamos a conhecer mais a Deus.
Nós passamos a ter experiências com Deus que outrora nós temos, porque não passávamos por esse tipo de sofrimento. Então é necessário que nós, todo o sofrimento que nós temos, ele tem por objetivo nos fazer aproximar mais de Deus e sair de forma melhor do que nós estávamos ou do que nós entramos. Glória Amém? a Deus, amém. Então, a nossa leitura bíblica em classe nós já falamos. Os tópicos, né, da nossa lição. O primeiro tópico vai falar sobre o lamento, né, o primeiro lamento de Jó, por que nasci. Né? O segundo tópico tem o lamento de Jó, por que não nasci morto. E o terceiro, o lamento de Jó, por que continuo vivo. Né? Agora, irmãos, perceba isso aqui. Eu gosto muito do pastor José Gonçalves, e falo isso de antemão, gosto muito da sua teologia, porque é uma teologia básica, uma exegese muito profunda, que ele faz no texto, mas de forma muito simples. Então perceba que ele conseguiu extrair desse capítulo, ou seja, 3 lamentações de Jó. Diga comigo, 3 lamentações de Jó. A primeira lamentação, por que nasci? Fala comigo, por que nasci? Por que nasci? A segunda lamentação, por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Terceira, por que continuo vivo? Por que continuo? Talvez você pode achar assim de forma redundante, calma aí, mas ele está falando a mesma coisa. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que eu continuo vivo? Isso aí está falando a mesma coisa. Jó não queria viver. Não, nós vamos entender que não é isso. Porque a cada passo que Jó dava, Jó entendia um fato. Ele fazia uma pergunta para Deus. Ou seja, no primeiro ponto, ele vai perguntar, por que nasci? Por que no lugar da memória não viesse o esquecimento? Por que não tiramos de nós o esquecimento? Por que em vez da ordem viesse o caos? Ou seja, por que tudo aquilo que eu vivi não foi cessado antes mesmo de eu nascer? Eu não precisava ter passado por tudo que eu passei, viver tudo que eu vivi para hoje passar pelo que eu estou passando. Então perceba que no momento de dor, Jó faz essas perguntas para Deus, Jó indaga a Deus a essa situação. No segundo ponto ele vai falar sobre por que não nasci morto, descansando em paz. Ou seja, o que Jó estava querendo dizer aqui, Jó estava falando de um aborto espontâneo. Né? Um aborto espontâneo, não um aborto provocado, um aborto espontâneo. Porque quando eu nasci, já que eu nasci, por que eu já não nasci morto? E não precisava viver o que eu estou vivendo? Né? Aí ele fala, livre de tribulações. Então eu não precisava viver tudo isso. Se eu nascesse morto, eu já estava livre de tribulações. E era um fato muito ocorrente naquela época. Muitas crianças naquela época, por não ter o desenvolvimento hoje da ciência, principalmente do jeito que eram feitos os partos, né, segundo a história, muitas crianças nasciam mortas. Então Jó pega como esse destaque e uma realidade para o cristão. Né? Nesse ponto, é uma realidade para o cristão, porque todos nós estamos sujeitos a esses pensamentos. E é interessante, irmão Sueli, que principalmente no momento de dor, a primeira coisa que nós fazemos, irmão Carlos, é tentar tirar de nós a alegria de viver. Nós extraímos de nós, ou seja, fazemos com que nós esqueçamos a alegria de viver. Não tem mais alegria, não tem mais motivo de viver. É por isso que hoje nós encontramos, e principalmente aqui, onde parece um absurdo, nós estamos nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, e semana passada mesmo, quando nós saímos aqui da Escola Bíblica Dominical, eu precisei passar ali na Broadway e encontramos uma pessoa que estava sentada na entrada de uma loja, comendo, e a gente achou assim, é brasileiro e parece que está sem lugar de viver, está sem lugar de dormir, um frio desse, que já estava bem frio, na terça-feira passada, e a gente seguiu ele com o carro, tanto eu quanto o irmão, o da mata, do salão, veio seguindo o rapaz com o carro, até chegar na pracinha ali da Broadway. Aí o da mata desceu do carro e foi lá para ver onde o rapaz estava. Ele voltou e falou, Giovanni, você não tem noção do tanto de brasileiro que está ali dentro, naquela entrada da piscina ali. Pessoas que perderam o prazer da vida. Estão mendigando num país de primeiro mundo. Onde nós viemos buscar oportunidades e possibilidades, estão mendigando. Ah, irmão, mas aí nós achamos várias justificativas. Fazemos igual os amigos de Jó. Ah, mas porque entrou para as drogas? É porque fez isso ou porque fez aquilo? Irmão, perdeu o prazer de viver. Foi uma frustração, talvez uma desilusão amorosa,
Ninguém sabe, mas perdeu o prazer de viver. Era essa a situação que estava vivendo Jó. E isso é uma realidade para nós. No terceiro ponto, vai falar sobre por que continuo vivo. Vale a pena viver? Diante de tanto sofrimento? Vale a pena viver? Sem o favor de Deus? Vale a pena continuar vivendo? Um caminho de sabedoria e maturidade. É por isso que eu disse para os irmãos que todo sofrimento ele tem por objetivo nos fazer crescer diante das circunstâncias, nos levar a um patamar ainda maior, a um conhecimento ainda maior, a uma experiência maior, a uma maturidade maior. Todo sofrimento ele tem como esse objetivo nas nossas vidas. Então nós não podemos ignorar os nossos sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Em qualquer área da nossa vida, nós somos sujeitos a isso. Isso é interessante porque, de fato, o sofrimento ele nos provoca, ele nos causa muita dor. E é um ponto que nós chegamos de tanta dor, de tanta angústia, como nós já falamos aqui, de tanto sofrimento, que nós precisamos colocar isso para fora. Agora, colocar isso para fora de forma de lamentações. E isso é interessante, porque nós temos, a palavra lamentação é tão importante que nós temos até um livro da Bíblia chamado por Lamentações de Jeremias. Aí, para quem gosta da Bíblia, para quem gosta de ler a palavra de Deus, o livro de Lamentações de Jeremias é o quê? É uma lamentação do profeta diante da circunstância que ele vivia. Até quando, Senhor? Até quando iremos viver dessa forma? Deus, o Senhor pediu que eu falasse. E agora? Ou seja, muitos chamam como um livro de lágrimas, né? Então, olha você vê que nível que o Espírito Santo de Deus nos leva. Então, nós estamos entendendo que a lamentação, ela não é murmuração. É uma forma de nós colocarmos para fora aquela dor, aquele sentimento que nós temos por dentro. Uma queixa, né? Exato, uma queixa, né? Que nós temos por dentro. Então, não é de forma de murmurar. Tem uma grande diferença nisso. Amém, meus irmãos? Sim. O nosso objetivo geral da nossa lição. Vamos aqui todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Então, o objetivo que nós temos, o objetivo geral da nossa lição, é explicar que Jó era humano. Outro fator que nós não podemos nunca esquecer é que Jó era um ser humano. A história de Jó não é fictícia, é uma história real. Realmente ele viveu isso aqui. Então era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos. O problema, muitas vezes, irmão Nubia, é que nós não conseguimos entender do nosso irmão esse sentimento, esse extravasar de sentimento. Às vezes, quando o irmão chega perto de nós e precisando de um ombro amigo, precisando que a gente escuta a sua lamentação, a sua argumentação diante da circunstância que ele está vivendo, nós não temos a capacidade de escutar. A primeira coisa, ou julgamos, ou, rapaz, para de murmurar, você reclama demais. E não é. É uma lamentação, uma forma de colocar, extravasar aquilo que está por dentro. Irmãos, eu passei por isso. E pensa que não tem nada pior do que você não poder falar o que você está sentindo. E isso é tão interessante que quando você consegue colocar para fora o que você está sentindo, quando você consegue, parece que tira de dentro de si um peso, sabe, um acúmulo de coisa. É o que eu disse aqui, parece que você pega dentro do porão da sua alma, eu estou falando de forma figurativa, os irmãos estão entendendo? Dentro do porão da alma e esvazia todo o porão, sabe, joga para fora aquilo que você está sentindo. Agora, é necessário que haja alguém que tenha condições de poder ouvir a sua lamentação. Eu louvo a Deus, e estou falando aqui em rede nacional, muitos estão vendo esse vídeo, porque existem muitos pastores amigos meus, amigos mesmo, pastores amigos, que me ligam do Brasil para cá, e nós temos a liberdade tanto do Brasil para cá e tanto daqui para o Brasil, e também o meu pastor aqui na América, de ter um apoio um com o outro, principalmente dentro da área ministerial, de poder ouvir um ao outro. Então, é necessário nós como os cristãos, você não precisa ser um expert, um psicólogo para poder entender isso não. É necessário que nós tenhamos um ombro amigo e principalmente saber escutar e calar diante da circunstância. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e comentam certas coisas ali que eu não posso comentar nem com a minha própria esposa em casa.
Porque ela vai falar assim, pô, calma aí, aquele passando por isso, né? Então é necessário nós termos essa consciência. Irmãos, escola dominical é isso, é prática e aplicação. Glória a Deus. Senão não adianta nada. Amém? Amém. Objetivos específicos, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como escape. É o que nós já falamos aqui. A alegria de viver acaba. Então deseja a morte. Aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. E é isso aí, quando eu estava conversando com um amigo e falando com ele, rapaz, eu já consigo ver uma luz no fim do túnel. Ele falou, toma cuidado que pode ser um trem, que você pode morrer. Né? Mas, infelizmente, diante de uma situação desesperadora, nós não vemos luz no fim do túnel. Nós não vemos escape. Achamos que o melhor escape para nós nesse momento é a morte. Né? Você não vê como dar um fim a essa situação. E é tão interessante que quanto mais... E eu não consigo entender Deus, e também acho que ninguém consegue entender Deus, porque senão ele não seria Deus. Porque quanto mais você... quanto maior a dor, quanto mais o sofrimento, quanto mais você busca, quanto mais você ora, parece que mais distante Deus está. E mais problema aparece. E mais problema aparece. Né? Agora, sabe o que eu entendo com isso aí, presbítero João? É que Deus não tem por obrigação de te falar em aflição, porque você em aflição o busca. Porque muitas vezes a pessoa só deve buscar a Deus quando está passando por esse tipo de aflições. Só quando a dor vem, que ele lembra de buscar a Deus. E Deus não tem por obrigação. Embora, o que nós estamos falando aqui, Deus não tem por obrigação, mas ele não perde em nenhuma das circunstâncias, em nenhum momento, o controle da situação. Ele tem todo o controle, porque ele é Deus. E ele tem todo o controle da situação. Só que ele não tem de te ouvir no seu momento de aflição, porque você em aflição o busca a ele. Né? Então, é fato nós entendermos isso. Amém, meus irmãos? Podemos prosseguir? O nosso ponto central diz que o lamento de Jó revela toda a sua dor como um ser humano. Estão comigo aí? Vamos ler aqui, vamos lá? O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. Então perceba que toda a sua dor como um ser fictício? Não, como um ser humano. Embora nós achamos que não é possível um ser humano passar pela situação que já passou, mas é possível. Paulo, me foge agora da memória aonde está, não sei se é 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, me fugiu agora. Paulo diz assim, mas vou citar o versículo e os irmãos que souberem me falam. Paulo diz assim, sobreveio sobre nós tentação que nós achávamos que não era possível aguentar. Né? Ou seja, a tentação sobre a vida de Jó, é por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, mas Deus dá o frio conforme a cobertura, né? Ou seja, Deus só te faz provar, só te faz passar por uma provação, ou te permite passar por uma provação, naquilo que você consegue suportar. Mas o próprio Paulo disse isso, que sobreveio sobre nós tentação tão alta e tão grande, que nós achávamos que não seríamos capazes de suportar essa tal tentação. Ou seja, até da morte nós desejávamos diante dessa situação. E isso está a qualquer cristão, qualquer ser humano nessa terra. Aí nós falamos assim, talvez não seja possível passar pela situação que Jó passou. Mas é fato você entender que não foi só Jó que passou por situações constrangedoras. Davi passou por situações. Paulo passou por situações. Já citamos aqui. Também Jeremias, no capítulo 20... Jeremias passou por uma situação que ele pediu a Deus a morte. Senhor, que tira a minha vida. Mas eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar aqui para poder passar por tudo que eu estou passando. Para poder passar pela situação que eu estou passando. E a dor, infelizmente, muitas das vezes, leva para um lado, ou seja, já está com uma fraqueza espiritual muito grande e chega a ponto de tirar a sua própria vida, achando isso como escape. Só que o suicida, aquela pessoa que tira a própria vida, ele não quer morrer. Ele só quer aliviar a dor. Mas como forma de aliviar a dor, ele acha a morte. E como muitas das vezes, perceba que Jó em nenhum momento Jó quis suicidar.
Embora o suicídio também naquela época era algo de conhecimento de todos. Mas Jó não quis em nenhum momento suicidar. Só que Jó queria cessar a dor. Jonas também queria cessar a dor. Me joga no mar. Porque o problema que está aí ocorrendo é por causa de mim. Por causa da minha desobediência. Mas em nenhum momento ele disse, não, eu vou tirar minha vida. Não, ele queria cessar a dor. Porque ele sabia que o que ele tinha feito com Deus era algo que Deus agora estava cobrando dele. Ou seja, uma tripulação inteira poderia se perder por causa da sua desobediência. Então, se nós olharmos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver muitos homens de Deus que passaram por essa situação. Então, eu e você também não estamos escape disso. De passar por essa dor, por essa angústia. E essa angústia é tão interessante que, principalmente nós, como estamos aqui, existe aquela angústia, irmão Vanessa, pré-existencial. Ou seja, algo que nós nunca vivemos, mas também existe aquilo que nós já vivemos, que nós temos conhecimento de que vai viver. Por exemplo, quando nós chegamos nessa terra, aqui, deixa eu ser mais claro, acho que todos nós, quando chegamos aqui, os 3 primeiros meses, até o 6º mês, nós passamos por essa angústia. Porque nós não tínhamos conhecimento do lugar em que nós estamos. Então o choque cultural na nossa vida foi muito grande. A saudade do povo do Brasil, a saudade da família, principalmente aqueles que vieram primeiro, na nossa época, os que estão aqui há mais de 15, 20 anos, sabe do que eu estou falando? Nós não vimos para cá com a esposa, ou talvez a esposa não vinha com o marido. Vinha um primeiro para poder tentar organizar o lugar para depois trazer a família. Então a vontade de ir embora era muito grande, a dor, a angústia era muito grande. E daqueles que estavam aqui e daqueles que estavam também lá. Então vivíamos situações não parecidas a esse ponto de perda, como foi o caso de Jó. Mas as situações também angustiantes sobre a nossa vida. E que o lamento era necessário. E muitas vezes nós sofremos isso sozinhos, sem achar ninguém para poder lamentar ou expressar os nossos sentimentos. Amém? Amém. O nosso primeiro ponto vai falar que, na lição anterior nós vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Né? Catastrófica. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Esse aqui foi bem no íntimo de Jó. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento através de 3 perguntas, que nós já falamos aqui. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivo? É interessante aqui nós percebemos que a vontade de não mais existir, de não mais viver, estava muito clara sobre a vida de Jó. Muito clara. Nessas 3 perguntas, ele distingue que ele não queria mais continuar, ele queria dar um fim, cessar a dor que ele estava sentindo. Eu até coloquei aqui, por causa dos seus supremos sofrimentos, Jó caiu num abismo de quase total desesperança. Desesperança. E irmãos, estamos na escola dominical, sim ou não? Sim. Na escola bíblica. Amém? Amém. Então nós precisamos sair daqui para poder aplicar. Sim ou não? Sim. É fato nós entendermos isso. Muito cuidado, quando chega nesse ponto aqui, de você não deixar abalar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muito cuidado, porque nesse estágio de você já não querer mais viver, a sua fé já está abalada. A nossa desesperança, ou seja, isso não pode ser aniquilado da nossa vida, por causa dos nossos sofrimentos. Por isso eu coloquei que Jó caiu num abismo de quase total desesperança. Ele proferiu uma maldição, mas não contra Deus, conforme Satanás diz que ele o faria. Isso aí foi palavra de Satanás. Tira tudo dele, que você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Né? Mas ele em nenhum momento ele proferiu nenhuma blasfêmia, ou seja, nenhuma maldição contra Deus. Ele falou sobre si mesmo, ele puxou toda a sua responsabilidade para si próprio. Aí eu continuo dizendo, ele desejou jamais ter nascido, ou então que tivesse morrido por causa do seu nascimento, visto que essas bênçãos não lhe tinham sido conferidas, ele desejava morrer em breve. Ou seja, a maior alegria que nós temos é o quê? É a data do nosso nascimento. Nós procuramos de qualquer forma comemorar a data do nosso nascimento. Embora nós sabemos que nós estamos a caminho de voltar ao início.
né? Quanto mais velho ficamos, estamos já, né, Vanessa? Já está descendo a ladeira, né? Vanessa já comentou que já está descendo a ladeira. Então, quanto mais velho ficamos, nós estamos já descendo a ladeira, já estamos a caminho da morte. Mas somos felizes a cada aniversário, a cada primavera que nós comemoramos. E o Jó perdeu essa alegria. Já chamam você de vô. Então o Jó perdeu essa alegria de comemorar até o dia do seu nascimento. No nosso primeiro ponto, o primeiro lamento de Jó, por que nasci? Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó. O patriarca não está sozinho a lamentar diante da dor. Não, ele não está sozinho. Além de nós termos aqui duas citações bíblicas, cada um de nós aqui estamos junto com Jó. Ou você nunca passou por uma dor, ou você nunca passou por uma perca, por um sofrimento que te levou a uma angústia profunda, né? Se você não passou, louva a Deus por isso. Mas se prepare, porque pode chegar a passar. Mas quando passar, você já está com os pés firmados na rocha, saber que a sua esperança não vai acabar. Pode falar, irmão João. E a perca de Jó, a gente vê que não é uma perca qualquer, né? Não é perder a metade dos bens, é perder tudo. E perder os filhos ainda e a saúde. Né? Na verdade, os bens nem eram tão... Quando você começa a ler e analisar o livro de Jó, você vai ver que os bens não eram tanta significância para Jó. Não. A significância maior de Jó era a sua família e a sua fé em Deus. Essa ele não queria perder nunca. E essa ele não perdeu. Aí nós lemos muita coisa a respeito das percas de Jó, né? Ou algo desse tipo, mas ele em todo momento ele glorificou a Deus. É tanto assim no capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Irmãos, isso é lindo. Você tem essa convicção de saber que o Senhor, que o Senhor existe. Eu tive uma experiência de ontem para hoje. Foi ontem para hoje, André? Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Que eu levantei de madrugada orando, pedindo a Deus e falando para o Senhor fala comigo. Passei a mão na Bíblia e tentei ler, li, não li nada. 3h20 da manhã, e deu 6 horas da manhã, o sono não vinha, e eu tinha que sair para poder trabalhar, e li a Bíblia, procurei alguma coisa que Deus falasse comigo e não ouvi nada. Quando foi 7 horas em ponto, o pastor Telso me ligou. Então, como é que você está? Eu falei, estou bem, pastor. Aí ele falou assim, rapaz, 3h20 da manhã, Deus me incomodou para orar por você. Eu falei, pastor, não precisa falar mais nada, é a resposta que eu queria de Deus. Aí ele falou, tem alguém preocupado contigo, não sou eu não, é Jesus. Eu falei, não precisa falar mais nada, era tudo que eu queria ouvir. Glória a Deus. Servimos um Deus vivo, irmãos. Amém. Servimos um Deus vivo, que fala. Nós não podemos perder essa esperança, essa fé em Deus, essa convicção que Deus está conosco, embora a circunstância, a situação que nós vivemos. Fazer o quê? Deus está conosco. Glória a Deus. Então perceba que Jó não estava sozinho. O salmista das profundezas clamou, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, no Salmo 130. O profeta Jeremias, maldito o dia em que nasci, como eu já disse para os irmãos no capítulo 20, porque não me matou na madre. Já pensou a pessoa pedir, a chegar a um ponto e falar assim, por que o Senhor deixou eu nascer? Por que o Senhor não me matou na madre? A Bíblia, o próprio Senhor Deus disse para o profeta que antes mesmo que ele fosse concebido, ele já o conhecia. Ele ainda era um sêmen. Deus já o conhecia. O sofrimento foi tão grande que Jeremias chegou a ponto e falou assim, por que não me matou na madre? Porque já não aguentava mais tanta dor, tanto sofrimento. E perceba que o que estava acontecendo com Jó era algo permissível por Deus. Deus estava, de certa forma, tentando envergonhar, não de envergonhar Satanás. E aí isso é interessante, irmão. Por isso nós precisamos ler o livro de Jó. Nós falamos, Deus queria envergonhar Satanás, por isso Deus permitiu. Não, Deus não queria envergonhar Satanás. Deus queria tirar Jó de uma situação e colocar em outra. Porque Jó ainda não tinha passado por experiência com Deus. Jó ainda não tinha vivido, embora Jó era um homem reto, justo, temente a Deus. Mas Deus precisava tirar Jó dessa situação e colocá-lo em outra situação ainda maior. É por isso que Deus deu a Jó em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Isso foi circunstâncias. Isso Deus não fez para poder provar nada para Satanás. Deus só queria tirar Jó daquele estágio que Jó estava vivendo. Jó vivia um momento de muito glamour. Todos ao redor buscavam por Jó.
Nós já estudamos aqui nas lições passadas. Então Jó, em outras palavras, ele não expressava a sua grandeza diante das circunstâncias, diante daquilo que ele vivia. Mas Jó ainda não tinha passado por um momento de aflição. É tanto que ele expressa, como eu já disse para os irmãos no capítulo 42, antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje eu tenho experiência contigo. Oh, que coisa boa quando nós temos experiência com Deus. Uma coisa é eu falar para os irmãos aqui daquilo que eu ouvi dizer. Outra coisa é eu falar assim, irmãos, Deus existe. Aleluia. Eu já vi Deus falar. Eu já vi Deus tocar. Deus já falou comigo. Isso é muito, não tem nada que pague uma experiência dessa. Aleluia. Né? Então vamos caminhar aqui, porque já estou chegando no final, né? Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou Deus como Satanás previra, mas em vez disso, ele amaldiçoou o seu nascimento. Para Jó, o dia do seu nascimento teria de ser apagado da memória. Então perceba que ele pede para ser apagado da memória, ou seja, ele não queria mais lembrar do dia do seu nascimento. Isso aí para ele já não era mais importante. Como nós já falamos aqui, que o nascimento é algo muito importante, nós procuramos de toda forma comemorar, vamos jantar fora, fazemos festa, né? E para Jó isso já não tinha mais importância alguma. Ele queria acabar, ou seja, tirar da sua mente o dia do seu nascimento. Que em vez de ordem viesse o caos. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, em que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Então perceba aqui que no lugar da ordem, no lugar da luz, no lugar da alegria, da felicidade, né, de ter sido concebido como um ser, ou seja, da data do seu nascimento, a sua mãe muito feliz, o seu pai muito feliz, não, que apagasse tudo isso, retirasse tudo isso aí, e que viesse agora o que? As trevas. Que nada disso fosse lembrado. Então ele diz que porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem, o caos. Ou seja, em vez de tudo aquilo que Jó estava vivendo, agora estava em caos. Né? Então ele pede para ser apagado, para ser retirado da sua mente tudo isso. Ainda no nosso terceiro ponto, desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. Então ele cita Leviatã exatamente para quê? Para poder simbolizar o caos que ele estava vivendo. Não teria mais alegria, né? Às vezes eu já vi, já teve situações da pessoa falar assim, Senhor, eu sou um verme diante de Ti. Eu não presto, eu não valo nada, não sei por que ainda o Senhor me concede vivo. Agora, isso é muito importante nós entendermos que se você ainda está vivo é porque Deus ainda tem um propósito pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia, você não entendeu, eu vou repetir, porque talvez você ainda não passou por nenhum sofrimento. Queira Deus que não passe. Se Deus ainda te conserva vivo é porque ainda tem um propósito para a sua vida. Porque não há vida sem propósito. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não existe vida sem propósito. É necessário nós entendermos isso. Não existe vida sem propósito. Se você ainda está vivo, porque ainda tem propósito para você. Se Deus ainda está te mantendo diante dessa situação, dessa circunstância, porque ainda tem propósito para você nessa terra. Glória a Deus. Então não se desanime, não se desespere, continue caminhando, continue lutando. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Isso é a síntese, né, no nosso tópico. No nosso segundo tópico vai falar sobre por que não nasci morto, descansando em paz. O discurso de Jó aqui, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Então perceba que aqui, ele, dentro da sua lamentação, ou seja, dentro daquilo que ele estava expressando, ele disse assim, então já que eu nasci, já que deveria ser posto para fora, ou seja, esse ser deveria ser posto para fora, por que então não foi colocado morto? Ao invés de nascer com vida e ter que passar por tudo que eu passei, por tudo que eu estou passando. Né? Porque se nascesse morto, ele já nasceria descansando em paz. Não precisaria ter vivido nenhuma dessas tribulações, nem nenhuma dessas dores, nenhum desse sentimento que ele viveu. Então ele poderia já... Esse era o desejo dele. Já que eu tinha que nascer, porque eu estava dentro de um outro ser, e talvez se eu não nascesse, esse ser viesse até a morrer, devido ao feto estar ali dentro, né, um feto morto. Então, por que ao nascer eu não nasci morto? Né? Era o desejo dele. Jó queria descanso em todo o seu sofrimento. O que Jó
pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos, como eu disse para os irmãos, no capítulo 3, versículo 16, que era algo que era habituável da época. Ou seja, existia eles tinham conhecimento porque existia esse acontecimento. Alguns fetos nasciam mortos, né? Então, até a palavra dessa em latim é nasce morto, né? Nasce morto. Para Jó, a morte era uma forma de descansar em paz. Como nós já falamos aqui, era uma forma de aliviar toda a dor. Tirar a dor que ele estava sentindo, né? Ele desejava ter sido como um natimorto, não é nascimorto, é natimorto. Um feto que nunca viu a luz, né? Um feto que nunca viu a luz. A palavra grega nefel, usada em Jó 3,16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo, né? Ou seja, um feto que é colocado para fora, ele não nasce, porque ele já nasce abortivo, né? Ou seja, já nasce sendo abortado, e é um aborto espontâneo, não é nada provocado. Aqui nós não estamos criando apologia ao aborto, não, estamos falando sobre fatos que pode acontecer com qualquer ser humano, né? De ser colocado para fora um feto nessa situação de aborto. E aí, é como ele está dizendo, como está dizendo para nós aqui no título do ponto, ou seja, o nosso subponto 2, livre de tribulações. A necessidade que ele tinha, ou seja, a vontade que ele tinha de nascer morto, é porque ele não iria viver nenhuma das tribulações que ele estava vivendo. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Então, aborto não. Nós não fazemos apologia ao aborto. Nós estamos falando aqui sobre o aborto espontâneo. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque senão depois vai falar que nós estamos ensinando aqui na igreja a respeito de aborto. Mas é o aborto espontâneo. Esse era o desejo de Jó. Mas em nenhum momento ele fez apologia ao aborto. Então eu já coloquei essa figura aí bem, né, esclarecida aí para ninguém falar nada, né, Vanessa? Ainda dentro desse ponto, né, ou seja, o nosso terceiro tópico vai falar sobre uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. Vamos ler aqui todos juntos, vamos lá? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, você já está lutando contra um mundo vencido. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. E o modelo de Cristo para nós é que nós também podemos vencer, embora passamos por aflições, embora passamos por circunstâncias. Mas ao mesmo tempo que nós passamos por essas aflições, por essa luta, por essa dor, né, que todos nós estamos sujeitos a isso, nós temos uma promessa consoladora do Pai. Glória a Deus. É uma promessa que nós temos para nós. Aleluia. Né? Então não tenhais, ou seja, temos os dito isso, que em mim tenhais paz. Nós temos a paz que Cristo nos dá. Essa paz é diferente da paz que o mundo nos dá. Aleluia. É totalmente diferente da paz que o mundo nos dá. No mundo nós teremos aflições. Ele mesmo disse, eu vos dou a paz. Não a paz como o mundo vos dá, mas é uma paz diferente. É uma paz que, embora diante das aflições, diante dos sofrimentos, nós temos paz em Cristo. Temos paz em Cristo. Oi? Um renovo diário. Exatamente, um renovo diário. Então nós temos paz em Cristo. Né? Não como o mundo nos dá, mas uma paz diferente, a paz que Ele nos dá. Essa paz é totalmente diferente. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Né? Foi o que nós estudamos aqui no nosso tópico 2. Agora, já partindo para o encerramento da nossa sessão, o terceiro ponto vai falar sobre por que continuo vivo. Vale a pena viver? Aí Jó faz essa pergunta. Vale a pena viver diante dessa dor, diante desse sofrimento? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados, de ânimo? Aí é uma forma de Jó colocar para fora a dor que ele estava sentindo. Porque, irmãos, isso não é pecado. Você perguntar para Deus, diante de uma circunstância, diante de uma dor que você está sentindo, isso aí não é pecado. Né? O pecado é você nutrir dentro do seu coração e começar a idealizar situações de que você não deve viver e que você venha tirar a sua vida. Isso aí é pecado.
Agora, você se lamentar porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, é uma forma de você colocar para fora toda a amargura que você está sentindo por dentro. Toda a dor que está te corroendo por dentro. Então, se você não põe isso para fora, você vai entender que, com o tempo, isso vai criando um câncer dentro de si, uma gangrena, uma secreção dentro do seu interior, que quando você tentar pôr para fora, ela já não sai mais, ela já contaminou, ela já lastrou dentro do seu organismo, dentro dos ossos. Porque enquanto era algo que estava começando, não foi posto para fora. Tem hora que é necessário, irmão, nós respirarmos forte mesmo e profundo, sabe? Tem hora que é necessário você dar um grito, assim, levantar de manhã e falar, não aguento mais, falar com Deus, ou... Tem dia lá em casa que o André olha para mim assim e fala, misericórdia, o que está acontecendo com você? Mas você tem que expressar, você tem que, sabe, extravasar, você tem que pôr para fora. Porque se você for acumulando, meu senhor, você morre. Você morre. É por isso que muitos pastores, nós temos vivido aí uma época de muito suicídio entre os pastores. Por quê? Pessoas que se colocam com um nível espiritual muito grande e acham que ninguém pode perceber a fragilidade que ele está vivendo. Porque se ele expressar para a igreja a fragilidade, porque nós mesmos criamos esse super-herói dentro da igreja, a grande realidade é essa. Nós achamos que o pastor tem uma capacitação que não pode sentir nenhuma dor. Nós criamos esse super-herói. E não é assim. Pastor tem dor, tem sofrimento, precisa de um ombro amigo, precisa de um companheiro para poder desabafar, para poder conversar. Estou falando, irmãos, como ser humano. É o que nós estamos estudando aqui. É a questão de Jó, é como ser humano. Precisamos disso, precisamos de colocar para fora. Porque senão chega num ponto que nós morremos com isso. É a grande realidade. Se é um favor de Deus, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Jó não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ele não tinha conhecimento. Era algo que ele não sabia. Ele não tinha conhecimento. Por quê? Hoje nós conhecemos a situação que Jó viveu. É isso aí que eu estava pensando aqui agora, mano. Jó sofreu muito, muito. E eu estava pensando aqui, capaz de eu ficar pensando, mas por que será? O que eu fiz? Ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta. E outra coisa, nós devemos julgar os amigos de Jó também não. Porque os amigos de Jó chegou diante de Jó e eles respeitaram o silêncio de Jó. Eles ficaram ali com Jó durante, segundo os historiadores, ou seja, segundo a cultura da época, 7 dias sem expressar nenhuma fala ao lado dele. Aguentaram demais. Oi? Aguentaram demais. Hoje, por qualquer motivo, a pessoa fala, está em pecado. Está passando por isso aí, irmão? Porque está em pecado. É porque não vem na igreja. É porque faz isso, é porque faz aquilo. É porque não está vivendo uma vida assim. A primeira coisa que fazemos é julgar. Jó estava totalmente desorientado. Estava desorientadíssimo. Desorientadíssimo. Imagina perder tudo que Jó perdeu. Assim, da noite para o dia. E o problema não é só o que ele perdeu. Perceba que o lamento de Jó não vem depois das perdas materiais. O lamento vem depois da sua perda física. Do seu físico. Depois que a mulher fala, amaldiçoa o seu Deus e morra. Nós já explicamos isso aqui. É aí que vem o lamento dele. Os bens materiais, se Deus o conservasse com vida e com saúde, ele ia trabalhar e conquistar de novo. Ele não se importou com isso. Mas o problema foi quando Jó caiu nessa situação aqui. Dessas chagas, tumores no corpo, a pele embranquiçada, um mau hálito terrível, segundo os historiadores e segundo a ciência, um mau hálito terrível. A carne de Jó, ela estava se desfazendo em vida. E muito, fedia, e muito. Então, irmãos, não é fácil. Um homem que outrora, a Bíblia diz que as crianças banhavam seus pés com leite de cabra. Agora, e sem contar o sofrimento, o isolamento, a solidão, porque ninguém mais chegava perto dele. Seus amigos não foram... Eles tentaram achar um argumento para poder provar para Jó que algo estava passando com ele.
Você só pode estar em pecado, Jó. Não tem condições da pessoa perder o que você perdeu. Não tem condições da pessoa chegar onde você chegou. Só pode ser pecado. Né? Giovanni, por isso que é bom a gente estar numa escola dessa, que hoje a gente aprendendo sobre o sofrimento de Jó, que nós não estamos livres, e a gente lendo o livro de Jó, e aqui na escola, a gente aprende que se as situações virem na nossa vida, assim como Jó teve um Deus para livrar ele, nós temos o mesmo Deus. Exatamente. Que esse livro é escrito para a gente ler e meditar nele e saber, e aprender aqui na escola que nós temos o mesmo Deus para nos livrar. Exatamente. E ele foi tão enfático, nisso aí, pastor Eli, que ele disse assim, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve, por fim, ele se manifestará. E ele não para por aí, não, ele continua dizendo assim, e eu em carne ainda o verei. Ô, irmãos, isso é uma confiança tremenda. Nós não podemos ler o versículo, irmão, eu parar no metade, não. Ele disse, por fim, em breve ele se manifestará, e eu em carne ainda o verei. A convicção de Jó era muito grande com esse Deus que ele servia. Era muito grande. Ô Giovanni, aproximadamente foi quanto tempo esse sofrimento aí da doença dele? Uma vez eu li que durou cerca de 18 anos. Não. Isso aí não tem descartado essa possibilidade. Isso aí são... São pensadores. Né? Mas é descartado isso aí. Por volta, assim, com fontes fiéis, também nós não podemos ser taxativos, durou em torno de 9 meses esse sofrimento dele. Era muito difícil uma pessoa nessa situação aqui durar 18 anos. Não tem lógica. 9 meses já é difícil. 9 meses é muito difícil. Nós estamos falando do sofrimento geral de Jó, né? Durou em torno de 9 meses. Porque quando chega a esse ponto aqui, irmão, segundo, se você for ler sobre essa doença de Jó, eu fiz questão de ler, é algo que não convém nós dizermos aqui. Jó, quando tentava se levantar, uma parte da pele caía, de podre no chão. Os vermes estavam comendo toda a sua carne. Se você for ver, por exemplo, na internet, me perdoe, mas eu preciso falar, tem uma pessoa com uma doença de chaga, você com uma chaga dessa naqueles países lá, que é muito no sultão ou alguma coisa assim, algo desse, da África, e a pessoa estava toda comida nas costas de verme, os vermes nas costas dela e comendo toda a carne. Isso era a vida que Jó estava vivendo. Mas apodrecendo tudo. Né? Apodrecendo tudo. Então, assim, não tem como uma pessoa viver 18 anos nessa situação que Jó estava vivendo. Né? Então vamos caminhar por fim, irmãos? Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa, né, do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É o que eu disse para os irmãos aqui no início. Nós precisamos ter plena consciência de que é o agir de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo nós passarmos por isso, porque Deus tem algo, sabe que com essa situação nós iremos amadurecer. Iremos chegar a um nível que Deus quer nos colocar. Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja honrado. Então, é fato nós entendermos isso. E quando nós passamos a entender isso aí com sabedoria e maturidade, nós sabemos que é doloroso, é difícil, não vou mentir para os irmãos, é difícil, é doloroso, chega num ponto de nós desanimarmos, né? Acharmos que não tem mais recurso, acharmos que não tem como sair dessa situação, mas mantenham-se firmes, confiantes em Deus, que com certeza Deus entende a nossa situação, Deus consola a nossa dor, Deus age em prol do nosso sofrimento, e com certeza Deus vai agir, e Deus está agindo. É o que eu disse para os irmãos aqui, se você ainda não morreu, porque existe um propósito, porque não há vida sem propósito. Entenda isso, não há vida sem propósito. Depois que passa tudo, Giovanni, nossa, é bom demais, meu Deus. Aí que a gente vê, meu Deus, como passei, né? Nossa. Como passei. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. E assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Não é fácil, irmãos. Dizer que é fácil não é.
E isso é interessante, que cada um sabe e tem conhecimento do seu sofrimento. Não adianta nós aqui idealizarmos. Ah, mas eu nunca perdi um filho, mas perdi isso, eu perdi aquilo. Cada um sabe do seu sofrimento. Mas é bom nós entendermos que trilhar um caminho de sabedoria e maturidade é necessário diante do sofrimento que nós estamos passando. Ou que viemos a passar. Então o terceiro ponto fala sobre o lamento de Jó, revela a desistência da vida por causa do sofrimento, que nós acabamos de estudar. Já na nossa conclusão, nós desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, Jó não, em momento algum, não negou a Deus, nem o amaldiçoou. O leitor, sem participar do drama de Jó, tem dificuldade para entender o seu lamento. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Né? E às vezes vem sobre nós alguns porquês. Né? E isso é tão interessante que esses porquês nos faz a colocar Deus contra a parede e dizer: Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, mas eu tenho feito isso. Senhor, eu estou na tua casa. Não tenho porquê. Senhor, eu não sou assim. O porquê que eu estou passando por isso? Por que tem de ser eu? Né? Porque nós temos uma maneira muito errônea de pensar que o mal só acontece com o vizinho, né? E muitas vezes nem é o mal. Muitas vezes são situações que nós precisamos passar para nós melhorarmos, né? E nós não temos conhecimento daquilo que nós estamos passando. Amém, meus irmãos? Ficou bem entendido? Os irmãos têm alguma pergunta? Ou alguma colocação? Amém? Amém. Então, graças a Deus, vamos estar adorando o Senhor com um corinho aí, os irmãos nós podemos estar tirando os dízimos e as ofertas e já dá como encerrado a nossa lição. Vamos adorar o Senhor com 258. E os irmãos para trazer a sua contribuição e colocar ali na caixinha. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele a minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me escondo, Jesus, preso no manto seu.
vai falar sobre a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Amém? Então, é uma lição que nós estaremos estudando na nossa próxima aula. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, Senhor, agradecer a Ti por esse momento, pela palavra que nós ministramos aqui, ó Deus, pelo nosso aprendizado, pelo entendimento que tivemos através da Tua palavra, Pai, sabendo consciente que assim aproximaremos mais de Ti, Senhor. Senhor, conosco hoje sempre, os trabalhos que você procede, o Senhor abençoe os Teus céus de forma especial, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe, não nos desampare, porque somos totalmente dependentes de Ti. Seja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém? Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, e dizemos amém. Irmã André.